No encontro do Legislação e Debate, uma parceria entre o Legislação e Mercados e a Capital Aberto. Nessa edição, temos a participação do Freitas Ferraz Advogados. O tema desta noite é o novo marco legal das garantias. Aprovado no ano passado, o novo marco sinalizou para a modernização do ambiente de negócios, a simplificação do mercado de crédito e a maior agilidade de execuções de garantias. Foram várias as alterações trazidas pela nova lei. Mas será que o novo marco vai, de fato, reduzir o tempo que credores gastam para realizar as cobranças? Ele vai resultar, de fato, no aumento da recuperação do crédito? Quais desafios e dificuldades podem surgir? Alguns tipos de garantias passarão a ser mais interessantes do que outros? Para responder a estas e outras questões, reunimos hoje os advogados do Freitas Ferraz, Marcelo Matos, que atua com operações de fusões e aquisições, Private Equity e Venture Capital, e Tiago Rício, sócio do escritório, que atua nas áreas imobiliária e de infraestrutura. Eu sou Giane Carvalho, diretora de redação da Capital Aberto, e vou conduzir o webinar sobre o novo marco legal das garantias. Tiago e Marcelo, boa noite, bem-vindos. E a gente começa com o Tiago, para ficar todo mundo na mesma página. Tiago, primeiro, boa noite. Eu gostaria que você desse para a gente uma visão geral do tema. Qual o contexto do marco legal das garantias e quais as principais novidades que o novo marco trouxe? Depois a gente prossegue com o debate. Boa noite. Boa noite, Giane. Primeiro, eu queria agradecer a Legislação em Mercados e ao Capital Aberto pelo convite. É um prazer poder falar aqui com vocês a respeito desse tema tão importante. Tá? Falando um pouquinho sobre o contexto do novo marco legal das garantias, né, a gente está falando aqui a respeito da Lei 14.711, né, que é a lei que foi publicada em 31 de outubro do ano passado, de 2023, e ela vem sendo denominada pelo mercado, né, como marco legal das garantias, mas, na verdade, essa não é nem uma autodenominação da lei e nem uma denominação dos próprios idealizadores dessa lei. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso adiante. De toda forma, a lei, né, 14.711, ela se originou a partir de um projeto de lei de 2021, que é o projeto 4881, que foi de iniciativa do Poder Executivo, a partir dos trabalhos do Ministério da Economia, especificamente da Secretaria de Política Econômica do extinto Ministério da Economia, né? Além do próprio Poder Executivo que contribuiu para esse PL, ele é fruto também de um trabalho que foi conduzido numa iniciativa que era chamada de IMK, que era a Iniciativa de Mercado de Capitais, que era uma iniciativa da Secretaria de Política Econômica do Governo Federal, e que buscava reunir esforços dos órgãos do governo e da iniciativa privada para debater e promover ações estratégicas voltadas ao estímulo do mercado financeiro e do mercado de capitais. Tá? Um exemplo dos trabalhos do IMK, além da Lei 14.711, é a Lei 14.382, que também é uma lei muito importante, especificamente para o mercado imobiliário. Né? Essa lei 14.382, para a gente ter uma dimensão sobre ela, ela criou o chamado SERP, que é o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, que é um sistema que visa centralizar de forma eletrônica os vários registros públicos espalhados no Brasil, ou seja, os cartórios, basicamente, né? Buscando diminuir os custos de transação nos negócios que envolvam esses milhares de registros. Essa lei também, a Lei 14.382, ela alterou várias leis esparsas aplicadas ao mercado imobiliário. Com relação ao PL da Lei 14.711, ele foi proposto em 2021 e, portanto, ele tinha como pano de fundo o contexto da pandemia. Por isso, um dos nortes desse PL foi promover mudanças legislativas para fomentar a atividade econômica, para fomentar a economia mesmo. Né? E aí, esse PL ele propôs essas mudanças a partir de dois vieses principais, né, a gente poderia falar, por meio da criação de novos mecanismos na legislação
e por meio da reformulação, da repaginação de mecanismos que já existiam na legislação brasileira, né? Exemplo da criação de um mecanismo novo e que foi muito discutido e que gerou muita polêmica foi a introdução das chamadas IGGs, né, as Instituições Gestoras de Garantias, objeto, inclusive, de artigos da legislação em mercados que eu recomendo a leitura, né? O que seriam essas IGGs? As IGGs, elas seriam pessoas jurídicas de direito privado, autorizadas pelo Bacen, reguladas pelo Conselho Monetário Nacional, e elas atuariam paralelamente aos bancos, nas operações de crédito. Elas receberiam as garantias prestadas por pessoas físicas e jurídicas que estivessem buscando crédito, porém, inicialmente desassociadas das operações de crédito em si. Somente num segundo momento que essas IGGs recebessem essas garantias seriam ofertadas para as instituições financeiras que, aceitando essas garantias, aí sim fariam as operações de crédito, tendo essas garantias sob gestão das IGGs. A ideia seria, então, desassociar as operações de garantia das operações de crédito, tá? O que, em tese, na visão dos trabalhos do governo, né, estimularia a oferta de crédito no mercado e derrubaria os spreads, os juros nos financiamentos, porque acreditava-se que, primeiro, as instituições financeiras elas passariam a terceirizar essa gestão de garantias para as IGGs, o que reduziria o seu custo internalizado, e, segundo, essa terceirização acabaria estimulando a entrada de novos agentes no mercado de crédito, principalmente agentes internacionais que não possuíam operação no Brasil. E justamente por não possuir operação no território brasileiro, elas não tinham condição de fazer a gestão das garantias relacionadas às suas operações de crédito, tá? Apesar delas terem sido uma espécie de espinha dorsal no projeto original, as IGGs acabaram sendo excluídas do PL, especificamente por uma emenda do Senado Federal. A justificativa dessa emenda, se a gente lê o processo legislativo, foi de que o governo não teria deixado muito claro os benefícios que as IGGs trariam e que, ao contrário da posição do governo, o Senado entendeu que as IGGs, na verdade, seriam uma nova intermediária entre os bancos e os tomadores de crédito. E por isso, na visão do Senado, a tendência seria mais de aumentar o custo de crédito do que de diminuir o seu custo, tá? Do ponto de vista jurídico, elas também geraram uma boa polêmica, tá? Porque, segundo os especialistas, as operações de constituição de garantia para as IGGs desassociadas das operações de crédito, elas chocariam com o entendimento tradicional no direito brasileiro de que os contratos de garantia são acessórios aos contratos principais. Ou seja, não teria como, juridicamente, eu constituir uma garantia em favor de uma IGG, sendo que não tivesse, junto com essa constituição, contratos de operações de crédito em si, né? Mas, apesar das IGGs terem sido, vamos dizer, tiradas do projeto, o PL 4188, ele também tinha como norte o aprimoramento das regras sobre garantias reais que são dispersas no ordenamento jurídico brasileiro. E aí, nessa parte, especificamente do aprimoramento dessas regras, que o IMK, a Iniciativa de Mercado de Capitais, teve um papel bem relevante. Além do próprio governo, né, junto com o IMK, houve uma participação significativa do IBRADIM, que é o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, que é hoje, sem dúvida, um dos principais institutos que estuda o direito imobiliário brasileiro e esse tema. E o IBRADIM foi representado por dois nomes principais, que foram os nomes do Fábio Rocha Pinto e do Melim Namen Chalub. São figuras aí bem conhecidas no tema das garantias reais no país, tá? O Chalub, inclusive, ele é autor do anteprojeto que resultou a Lei 9.514, né, que é a lei que trata do sistema de garantias fiduciárias no Brasil, que foi profundamente alterada pela Lei 14.711. E aí agora, na revisão da Lei 9.514, o PL contou com a contribuição do próprio autor do anteprojeto da lei que está sendo alterada, né? Então, espera-se que as alterações foram feitas com bastante qualidade, com bastante discussão.
E aí, se eu pudesse fazer um resumo de forma ampla e geral do que a lei buscou aprimorar em relação ao sistema de garantias no Brasil, eu diria, primeiro, ela buscou aumentar a eficiência das garantias oferecidas no mercado imobiliário, principalmente permitindo maior aproveitamento econômico dos bens imóveis que são dados em garantia fiduciária e hipotecária no Brasil, reduzindo aquilo que o projeto de lei, ao longo da sua tramitação, denominou como capital morto, ou seja, existe um excesso de garantia oferecido em operações de crédito de longo prazo, uma vez que essas operações têm valor muito inferior ao valor dos próprios bens imóveis, ou seja, tem um capital morto aí que pode ser explorado e pode fomentar mais operações de crédito. E segundo, o projeto 4188 e a Lei 14.711 buscou reduzir a insegurança jurídica que existia no processo de execução das garantias, principalmente as garantias hipotecárias e fiduciárias. Através de quê? Através do aprimoramento desses procedimentos. Então, depois de todo esse processo legislativo, iniciativa do Executivo, Câmara, Senado, o Senado voltou para a Câmara dos Deputados, sanção presidencial, a lei mudou muito. O projeto inicial para o que é a redação final tem uma diferença substancial, e aí ele é visto muito mais como um aprimoramento em vários pontos da matéria de garantias, principalmente imobiliárias, no direito brasileiro, do que como efetivamente um marco legal das garantias em si. Isso próprio Fábio Rocha Pinto, que é um dos idealizadores da lei, disse. Então, não significa que a lei não trouxe mudanças muito relevantes, mas elas não exaurem por completo todas as melhorias que já foram feitas no sistema de garantia, por exemplo, na Lei 14.382, e que ainda têm que ser feitas no Brasil, que, por exemplo, hoje está acontecendo no âmbito da discussão do Código Civil brasileiro. Muitas das discussões que ocorreram lá no IMK, que pensou-se inicialmente que teria um terceiro projeto de lei, estão agora sendo discutidos no âmbito das comissões de reforma do Código Civil. Então, tem mudança ainda pela frente, tá, Giane? Então, assim, de forma geral, acho que é isso, assim, a respeito da nova lei. Perfeito. Antes de dar sequência, só um recado para quem está nos acompanhando. Podem mandar dúvidas, comentários, perguntas no chat, que ao final, dando tempo, a gente separa um espaço aqui do webinar para tirar dúvida de quem está nos acompanhando. Acho que um tema importante, um aspecto importante é sempre o resultado prático de qualquer lei, O novo marco legal, e aí uma pergunta para os dois, aí, ou para quem quiser responder, ele, de fato, ele vai reduzir o tempo que os credores gastam para realizar as cobranças? Algo concreto? Ele vai ter o potencial de aumentar a recuperação de crédito no mercado? Assim, ele tem essa capacidade efetiva de mexer com esses dois aspectos, Marcelo e Tiago? Fique à vontade, boa noite. Bem, boa noite, Giane, boa noite a todos que nos acompanham, agradecer aí a presença de todos. Essa pergunta eu acho que é essencial e é uma pergunta muito interessante, porque a gente tem a expectativa que sim, a gente tem a expectativa que as movimentações que foram realizadas por meio dessa lei realmente permitam uma melhora das condições de recuperação de crédito, da velocidade da recuperação de crédito. E isso vai ser algo que provavelmente a gente vai verificar. Só que eu acho que um passo atrás que a gente tem que dar, e até um pouco na esteira do que o Tiago já falou, é que mais importante do que isso é o fato de que o grande objetivo dessa lei que está sendo apelidada de marco legal das garantias, mas como o Tiago muito bem diz, na verdade é um conjunto de alterações em diversos diplomas legais brasileiros. Ela tem um objetivo principal aqui de melhorar a qualidade das garantias e do crédito como um todo no Brasil, e isso é um ponto muito interessante que o direito e a economia às vezes divergem na visão de como que vai ser tratado alguns institutos jurídicos. Do ponto de vista legal, a gente sempre pensa na garantia como algo, como um instituto, como um negócio jurídico acessório que vai melhorar o cumprimento
das obrigações. Só que, do ponto de vista econômico, tem até um pano de fundo mais interessante, que é a ideia das garantias aumentando a própria celebração de contratos, né? Um bom sistema de garantias permite que aumente o número de contratos a serem celebrados, aumente as operações, aumente a quantidade de financiamentos que vão ser celebrados, tanto do ponto de vista bancário quanto do ponto de vista de financiamento de projeto, por exemplo. E com isso, consequentemente, uma redução dos preços envolvidos com financiamento, que é basicamente a taxa de juros, né? A gente sempre tem que pensar aí a taxa de juros como o preço, o custo que está envolvido com a disponibilização de financiamentos, né? Isso até é um dos prêmios Nobel de economia, o George Akerlof, num texto super famoso, que é o Market for Lemons, né? Ele traz aquela ideia de que muitas vezes um mercado ruim faz com que os preços aumentem. E um dos exemplos que ele dá é exatamente o mercado de garantia dos países em desenvolvimento. E é isso que eu acho que está sendo buscado por detrás da lei. Mas, do ponto de vista mais prático e do dia a dia, né, a gente espera, né, que ocorra uma melhora tanto na velocidade quanto na possibilidade de recuperação do crédito. Como o Thiago colocou, essas duas principais divisões do conjunto normativo que traz o marco legal das garantias, uma de maior eficiência nas cobranças, a gente tem aí alguns indicativos de que a tendência é melhorar a cobrança. Eu acho que o Thiago pode aí nos brindar um pouco com discussões sobre esse assunto da melhoria da velocidade e recuperação ou recuperabilidade do crédito que a lei trouxe. Sim, acho que dentro da vertente de diminuir insegurança jurídica no processo de execução das garantias, o fator tempo certamente ele é levado em conta, né, gente? Então, por quê? Porque esse fator ele é determinante para o grau de eficácia na recuperação do crédito pelos seus credores, né? Quanto mais demorado for o processo de recuperação, maiores são os custos e menor a sua eficácia, né? Porque o credor ele acaba gastando mais energia na cobrança de um crédito do que ele deveria gastar. De forma bem geral, a legislação no Brasil, o legislador brasileiro, ele tem proposto nos últimos anos várias alterações que são voltadas para a redução do tempo dos procedimentos através da desjudicialização dos procedimentos, né? A gente tem muitos exemplos na legislação brasileira fora do âmbito das garantias que mostram essa tendência. Por exemplo, a realização de inventários extrajudiciais, que é uma possibilidade que existe desde o Código Civil de 2002. No âmbito, né, do mundo imobiliário, a realização de retificações de matrícula por meio de procedimentos administrativos diretamente conduzidos nos cartórios de registro de imóveis. É uma introdução que ocorreu em 2004 na Lei de Registros Públicos. A gente tem, em 2015, com o novo Código de Processo Civil, a usucapião extrajudicial, ou seja, tradicionalmente sempre foi um procedimento judicial, a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo de forma mansa e pacífica, passou-se a admitir pelo próprio Código de Processo Civil a usucapião extrajudicial, introduzindo essa figura lá na Lei de Registros Públicos. E mais recentemente, na Lei 14.382, em 2022, a adjudicação extrajudicial compulsória, que era também um procedimento judicial que o promissário comprador, que adquiria um imóvel por meio de uma promessa de compra e venda, tinha a recusa do vendedor na outorga da escritura pública. Antes isso dependia de uma ação judicial, passou-se a admiti-lo de forma extrajudicial. Isso tudo mostra a mesma tendência, a de que os procedimentos extrajudiciais eles têm sido vistos como procedimentos alternativos aos procedimentos judiciais e como uma forma de se evitar o quê? Processos judiciais longos, demorados, né? Com relação às alienações fiduciárias sobre bens imóveis, essa extrajudicialidade ela não é novidade. Por quê? Porque desde quando elas foram criadas, pela Lei 9.514 em 97, elas já nasceram com
o pressuposto de que sua execução seria feita de forma extrajudicial. Então, em relação às alienações fiduciárias, a Lei 14.711 ela não promoveu uma extrajudicialização das execuções das alienações fiduciárias. Ela aperfeiçoou o procedimento que já era um procedimento extrajudicial em si. Exemplos desses aperfeiçoamentos. A Lei 14.711 passou a prever a concentração do procedimento de intimação do devedor em um único cartório de registro de imóveis, na hipótese da dívida ser garantida por uma pluralidade de imóveis desse devedor registrado em circunscrições diferentes. Ou seja, antes o credor tinha que promover a intimação em cada um desses cartórios de registro de imóveis, hoje a lei economiza e permite que o credor promova essa intimação em um cartório só. Isso é uma medida procedimental que representa ganho de tempo, né? A lei também passou a prever um prazo de carência supletivo de 15 dias para o devedor purgar a mora dele. Antes não existia esse prazo na lei, né? Era um prazo que tinha que ser previsto no próprio instrumento de alienação fiduciária em garantia. Agora a lei prevê, se o instrumento não tem essa previsão expressa, aplica-se esse prazo supletivo. No caso do devedor ou do terceiro fiduciante, né, que muda o seu domicílio, ele tem que informar a mudança desse domicílio para o seu credor. É uma obrigação hoje prevista na lei. Por quê? Porque a mudança do domicílio implicava uma demora no procedimento de intimação, consequentemente no procedimento de execução. A lei também criou a presunção de que o devedor ele está no lugar ignorado quando ele não tiver no próprio imóvel dado em garantia ou no endereço que ele informa para o credor lá no instrumento de alienação fiduciária, e definiu como lugar inacessível aquele em que o funcionário do devedor ou do fiduciante que for responsável por responder a correspondência se recuse a recebê-la, ou quando não haja esse funcionário para receber essa intimação, né? Essas duas definições de lugar ignorado e de lugar inacessível são muito importantes na lei, porque elas servem de gatilho para o procedimento de intimação do fiduciante através de edital, que é uma forma de dinamização do procedimento de constituição imóvel e o procedimento de execução extrajudicial. Além disso, a lei previu um referencial mínimo para a arrematação do imóvel no segundo leilão das alienações fiduciárias em geral, como sendo equivalente o valor de avaliação, sendo equivalente à metade do valor de avaliação do bem imóvel. Essa mudança ela foi feita com o objetivo de evitar as várias discussões que já vinham ocorrendo no judiciário em torno da configuração da venda do imóvel a preço vil, que é uma definição do próprio Código de Processo Civil. Então, o que acontecia muito num procedimento de execução extrajudicial de alienação fiduciária de bem imóvel era o imóvel ser arrematado por um valor inferior a 50% do seu valor de avaliação. E aí isso, vamos dizer, startava uma discussão sobre a ocorrência ou não da alienação a preço vil. O legislador, então, a fim de evitar essa discussão, colocou esse como referencial mínimo de arrematação do bem. Isso para as alienações fiduciárias em geral, tá? Essa regra não vale para os financiamentos imobiliários residenciais, que tem um referencial mínimo diferente. Então, assim, com relação às alienações fiduciárias, tem várias alterações como essas que eu citei que, vamos dizer, geram uma economia de tempo e melhoram o procedimento. Com relação às hipotecas, que também foram muito alteradas pela lei, a Lei 14.711, de fato, ela inovou muito, porque ela promoveu a desjudicialização do procedimento de execução das hipotecas. Porque até então, a execução extrajudicial das hipotecas ela se restringia às hipotecas que eram dadas no contexto de operações do sistema financeiro de habitação. E tinha um procedimento regrado por um decreto-lei de 1966, que é o Decreto-Lei 70, lá nos artigos 29 e seguintes desse decreto. Esses artigos foram todos revogados pela Lei 14.711 e o procedimento de execução extrajudicial da hipoteca foi alargado, ou seja, todas as hipotecas, não só aquelas que eram dadas no âmbito do sistema financeiro de habitação, admitem um procedimento de execução
extrajudicial, independentemente do tipo de crédito, independentemente do tipo de credor. E o procedimento passou a ser previsto pela Lei 14.711. O procedimento em si, de execução extrajudicial da hipoteca, ele é praticamente o mesmo da execução extrajudicial das alienações fiduciárias. Eu falo praticamente o mesmo porque as hipotecas elas têm sua particularidade em comparação com as alienações fiduciárias. Por exemplo, a alienação fiduciária, o procedimento de execução pressupõe a consolidação da propriedade na propriedade do credor fiduciário. Faz parte do rito de execução da alienação fiduciária extrajudicialmente. Nas hipotecas isso não acontece, não há consolidação da propriedade em nome do credor para, em seguida, o imóvel hipotecado ser alienado no leilão. Então, não tem esse passo. Mas, substancialmente, o procedimento é muito parecido. Então, houve uma certa, vamos dizer, uniformização dos procedimentos de execução das alienações fiduciárias e das hipotecas no Brasil a partir da Lei 14.711, né? Mas, além dessas alterações de natureza procedimental, a lei promoveu alterações que a gente pode chamá-las de materiais. E essas alterações materiais, elas também tendem, como o Marcelo falou, a aumentar a recuperação do crédito pelos credores. Melhora, vamos dizer assim, o ambiente das garantias e, consequentemente, estimula a celebração de mais contratos de crédito em geral, operações de crédito, né? No âmbito das alienações fiduciárias, uma mudança bem relevante, ela corresponde ao tratamento diferenciado que a lei deu na hipótese de, no segundo leilão, não se atingir o valor mínimo de arrematação. No caso dos financiamentos imobiliários residenciais, esse referencial mínimo é o valor da dívida mais as despesas. E no caso das alienações fiduciárias em operações de crédito em geral, esse referencial mínimo é o valor de 50% de avaliação do bem. Tá? Essa diferenciação ela é bem importante porque o legislador passou a perceber que a Lei 9.514 ela foi inicialmente pensada no que diz respeito às alienações fiduciárias em garantia de bens imóveis para os financiamentos imobiliários para fins residenciais, só que ela passou a ser uma garantia utilizada para operações de crédito de outras naturezas completamente diferentes. Então, o legislador percebeu que esses dois tipos de operações precisariam ter tratamentos diferentes, né? Então, a partir da Lei 14.711, a regra de extinção compulsória da dívida, que implicava na quitação recíproca entre o credor e o devedor, ela ficou restrita para os casos das alienações fiduciárias concedidas no contexto dos financiamentos imobiliários residenciais. Elas já eram restritas antes da Lei 14.711 aos financiamentos no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, agora ela foi, vamos dizer, expandida para os financiamentos imobiliários residenciais. É uma medida, de certa forma, protetiva para o devedor, ou seja, o credor que consegue a alienação, né, a instituição financeira que aliena o bem num procedimento de execução extrajudicial, e esse bem é arrematado por um valor inferior à dívida, ele vai ter que, vamos dizer, se contentar com esse valor de arrematação, ou ele vai se apropriar do próprio bem e não vai poder ter mais a possibilidade de executar a parcela do seu crédito que não foi satisfeita com a execução. Ele não tem a possibilidade de aquilo que não foi satisfeito pela execução mover uma ação judicial ou tentar executar essa parte que sobejou, vamos falar assim, o valor obtido no procedimento de execução. Já nos procedimentos para os financiamentos em geral, o credor tem essa possibilidade. Se ele não consegue atingir o referencial mínimo no segundo leilão, aquilo que faltou ele satisfazer no procedimento, ele pode, vamos dizer, buscar através de uma execução, né? Então, assim, acho que essa diferenciação no que diz respeito aos financiamentos imobiliários residenciais e os financiamentos em geral traz um conforto para credores utilizarem da alienação fiduciária em operações que não envolvam crédito imobiliário para fins residenciais, porque ele não corre o risco de, havendo um segundo leilão e não atingido o referencial mínimo, ele ser obrigado a dar quitação para o devedor.
Ainda que ele não atinja, ele tem a possibilidade de executar o que remanescer do crédito dele, ele não perde aquele crédito. Esse é um exemplo, vamos dizer, material, qualitativo da garantia, que acaba estimulando a operação, né, a busca da legislação é estimular operações de crédito se valendo das alienações fiduciárias em garantia. Então, acho que são alguns exemplos, vamos dizer, de mudanças procedimentais e de mudanças materiais que a lei trouxe. Perfeito, Tiago, obrigada. Mudando um pouquinho de assunto, não de assunto, né, de abordagem, qual, na visão de vocês, são os impactos nos tipos principais de garantia usadas hoje pelo mercado? Tem algum tipo de garantia que passará a ser mais interessante do que outros dentro da estrutura aí, colocada pelo novo ordenamento jurídico? Assim, de modo geral, a alienação fiduciária sobre bem imóvel e a hipoteca são as principais formas usadas no mercado para garantia de operações de crédito, né? Principalmente no âmbito do mercado imobiliário. A lei, com o objetivo de possibilitar um aproveitamento ótimo dos bens imóveis dados em garantia fiduciária ou hipotecária, ela trouxe várias alterações relevantes. As principais alterações, a gente poderia, né, claro que são muitas, mas aqui o nosso tempo ele é restrito, mas dentre essas principais inovações, a gente poderia falar que a gente tem a possibilidade da constituição das alienações fiduciárias sucessivas, que é uma possibilidade que não existia até então, e o chamado recarregamento ou refil, né, das garantias de alienação fiduciária e de hipoteca, né? Em relação à possibilidade de alienações fiduciárias sucessivas, a lei passou a permitir, em relação às alienações fiduciárias, algo que já era possível em relação às hipotecas. Sempre foi admitido no ordenamento jurídico brasileiro a constituição de hipotecas de segundo, terceiro, quarto, quinto grau, ou seja, mais de uma dívida sendo garantida por múltiplas hipotecas, ainda que sobre um mesmo bem. Isso não era permitido em relação às alienações fiduciárias até a Lei 14.711. Né? Então, essa é uma grande inovação da Lei 14.711. Então, no cenário das alienações fiduciárias, o credor ele é detentor da propriedade fiduciária do devedor ou do fiduciante, da propriedade fiduciária do imóvel. É uma propriedade, vamos dizer, em caráter resolúvel, ela vai se resolver em algum momento. Ele tem aquela propriedade durante um tempo. Até quando? Até que o devedor pague a integralidade da dívida dele. E aí, o que se entendia anteriormente, a Lei 14.711, era que, como o devedor ou o fiduciante teria alienado a propriedade dele, e a propriedade, portanto, já não era mais dele, ainda que em caráter resolúvel do credor, ele não tinha a possibilidade de fazer a constituição de uma nova alienação fiduciária. A lei modificou isso, permitindo que o fiduciante ou o devedor ele passe a poder promover alienações fiduciárias de segundo ou de maior grau que recaem sobre a propriedade superveniente que ele espera ter sobre o imóvel. Por quê? Porque ele aliena essa propriedade para o credor, e enquanto ela permanece como resolúvel na propriedade do credor, ele tem uma expectativa de se tornar proprietário pleno novamente daquele imóvel no futuro. Quando? Quando a dívida foi extinta e a obrigação e a garantia for extinta e a propriedade voltar plenamente para ele. Então, as alienações fiduciárias sucessivas, elas recaem sobre o direito que o devedor tem de, posteriormente ao pagamento e correspondente quitação da dívida dele, garantida pela alienação de primeiro grau, ter a propriedade do bem revertida a seu favor, né? A eficácia dessas alienações fiduciárias seguintes, ela fica condicionada ao cancelamento das alienações fiduciárias anteriores. Isso significa que os direitos dos credores fiduciários de segundo ou de mais graus são ineficazes, não produzem efeitos, enquanto não houver a extinção da propriedade fiduciária de grau anterior, de forma bem análoga ao que acontece também
as hipotecas de primeiro, segundo e terceiro grau. Tá? Diferentemente do que acontece no recarregamento ou extensão da garantia fiduciária, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, não tem limite de valor do crédito a ser tomado pelo devedor ou de prazo para pagamento para que ele faça uma alienação fiduciária sucessiva. Tá? São figuras distintas. O recarregamento e a alienação fiduciária sucessiva são figuras que não se confundem. Tá? A concessão do crédito e o prazo para pagamento das parcelas garantidas por uma alienação fiduciária de propriedade superveniente, portanto, vai depender do caso a caso, né? Vai depender da análise do credor e do tanto que ele vai estar disposto a dar de crédito com base numa garantia de alienação fiduciária sucessiva. Um ponto importante dessa figura das alienações fiduciárias sucessivas é a indefinição legal do procedimento. Esse é um ponto que vem sendo, por algumas pessoas, comentado, né, que existe uma indefinição do procedimento no caso de execução das garantias sucessivas. Por quê? Porque a Lei 14.711 ela não detalhou como vai ocorrer a disponibilização pelo credor prioritário, que executa a alienação fiduciária, vamos chamar assim, de primeiro grau, daquele valor que superar o crédito dele para os demais credores fiduciários. Ou seja, caso haja saldo, ele satisfaz a dívida dele e há um saldo que supera a dívida dele, ele tem a obrigação de chamar os credores fiduciários posteriores a ele, ou seja, a lei não regulou com clareza esse procedimento e aí se antevê entre as discussões aí de especialistas que isso pode gerar algum tipo de questionamento. A doutrina vai ser responsável, vamos dizer assim, por estabelecer qual é o procedimento mais adequado em relação a isso e possivelmente isso vai acabar também sendo tratado pela jurisprudência. Tá? No que diz respeito ao recarregamento, que é uma figura diversa da propriedade superveniente, né, alienação fiduciária, ela foi incluída tanto para as alienações fiduciárias quanto para a hipoteca. De modo geral, o procedimento ele é a utilização de uma alienação fiduciária ou de uma hipoteca que já existe, com um débito, com uma dívida que já foi amortizada parcialmente pelo devedor, para garantir uma nova dívida, sem que seja necessária a constituição de uma nova alienação fiduciária ou uma nova hipoteca. Ou seja, antes, quando um proprietário de um imóvel que estava alienado fiduciariamente já tinha satisfeito boa parte do financiamento dele e tinha um excesso de garantia em favor do seu credor, ele tinha que extinguir essa alienação fiduciária para poder usar o mesmo imóvel em garantia. Agora, o recarregamento permite que ele obtenha um crédito junto a essa mesma instituição que ofereceu o financiamento para ele, sem ter que, vamos dizer, matar a alienação fiduciária que já existia. Isso representa uma redução de custo, né, significativa. Aí, e existem vantagens em relação a isso, até perante o registro disso junto aos cartórios de registro de imóveis. Tá? E existem aí, vamos falar assim, particularidades e pequenas diferenças que eu acho que não vale a pena aqui a gente ficar entrando em muitas regrinhas de constituição de uma ou para outra e limitações, mas o que é importante a gente ter em mente aqui é que essa questão de, quer dizer que a hipoteca vai ser a bola da vez, né? Porque eu acho que é essa que é a grande discussão que está tendo. As alienações fiduciárias, segundo o projeto de lei que antecedeu a Lei 14.711, elas representam mais de 90% das garantias nas operações de crédito hoje no país. As hipotecas representam algo em torno de 6%. Ou seja, mostra que a maioria esmagadora das operações são garantidas por alienações fiduciárias. Por quê? Certamente a extrajudicialidade era um motivo. Porque além das hipotecas não terem um procedimento extrajudicial amplo, a jurisprudência também discutiu durante muito tempo a constitucionalidade desse procedimento, o que já foi resolvido. Então,
na minha visão, Thiago, houve uma aproximação entre os dois tipos de garantias e a escolha de uma ou da outra vai depender muito da avaliação das partes, considerando as particularidades e as vantagens que cada uma delas tem, a alienação fiduciária ou a hipoteca. Tá? Assim, acho que eu não apostaria que uma vai prevalecer em relação à outra, mas eu diria que elas vão se aproximar e a tendência é que esse número de 90% a 6% acabe diminuindo essa distância. Uhum. Perfeito. Tem uma outra novidade aí da lei, que é a figura do agente fiduciário de garantia. Marcelo, explica para a gente o que é essa figura, né? Qual que é o papel dele, se de fato ele é uma novidade aí dentro do que propõe a nova lei. Pois é, Giane, eu acho que dentro dessa proposta de modernização e de um tratamento mais dinâmico das garantias, além dessas hipóteses que o Thiago colocou muito bem, vem aí, de certa forma, um regramento interessante sobre uma figura que é a figura do agente fiduciário de garantia, ou agente de garantia, ou que a lei chamou, né, do contrato de administração fiduciária de garantia, né? Essa era uma figura que já há algum tempo a gente via que o mercado vinha utilizando, principalmente em operações de financiamento de projeto, né, o que usualmente se conhece por Project Finance. Por quê? Porque esse tipo de operação é uma operação, muitas vezes, de financiamento bastante estruturado e que envolve um sindicato, um grupo de bancos de investimento, usualmente ligados aos próprios países, né, que têm seus próprios bancos e que se unem para fornecer um certo financiamento para um projeto. Então, imaginemos a construção de uma hidrelétrica ou o desenvolvimento de um projeto de mineração. Muitas vezes são projetos que envolvem uma quantidade significativa de recursos que precisam ser aportados para o próprio desenvolvimento, e muitas vezes mais de um banco, mais de um financiador vai participar e vai aportar recursos nesse projeto por meio de um financiamento. E aí o que acontecia era de que muitas vezes, dentro dessa estrutura de financiamento, de um lado eu tenho vários credores e de outro eu tenho o devedor oferecendo várias garantias ao mesmo tempo. E aí surge, então, pela prática de mercado, principalmente internacional, e que foi sendo internalizada pelo Brasil, essa figura do agente de garantia, um terceiro que age em nome próprio, mas em benefício de um ou mais credores, como gestor, como administrador dessa carteira, vamos dizer assim, de garantias. E a lei, até, de certa forma, a Lei 14.711, de certa forma, para dar uma maior segurança jurídica para essa figura, traz aí um regramento, introduzindo o artigo 853-A no Código Civil, para que a gente possa, a partir de agora, não só utilizar essa figura, mas utilizar essa figura sabendo algumas regras que vão ser aplicadas. É interessante que esse agente está desde o início, está desde o projeto de lei, mas, de certa forma, ele tem uma atuação próxima ao que seria o IGG, né, que o Thiago bem colocou no início da fala dele. Ele não substitui o IGG e a função dele não é a mesma, mas o fato é que, como a lei foi publicada, né, sem o IGG, essa figura talvez se torne uma das mais interessantes desse novo regramento, né? Então, como que vai funcionar, basicamente, esse agente de garantias? Ele atua em nome próprio, então ele, de certa forma, é nomeado por um credor ou por um conjunto de credores para gerir as garantias ofertadas por um devedor em alguma operação, e provavelmente alguma operação mais estruturada, porque eu acho que é o locus mais adequado, me parece que é o locus mais adequado
de atuação desse tipo de agente. Só que é interessante notar que o papel do agente de garantia ele não vai ser meramente um papel de uma terceirização de cobrança, né? Essa, sem dúvida, vai ser o principal papel dele. Então, se houver uma falta de pagamento do financiamento e as garantias precisarem ser executadas, esse conjunto de credores não vai, os 3, 4, 5 credores, ajuizar uma ação, por exemplo, de execução em relação a essa dívida. Quem vai atuar em nome e em nome próprio, mas em benefício desses credores, é exatamente o agente de garantia. Mas ele tem outras funções, né? Ele poderá ter função de, por exemplo, ser o polo passivo de uma discussão de uma abusividade de alguma garantia, da ineficácia ou da invalidade de alguma garantia. Então, ele pode atuar em vários âmbitos de discussão dessa garantia. Como ele atua em nome próprio, ao executar a garantia, e, por exemplo, vamos pensar numa garantia hipotecária exatamente de um imóvel. Ao executar essa garantia, ou no termo técnico usado pelo Código, ao excutir essa hipoteca, ele vai arrecadar o valor, por exemplo, do leilão judicial que leve a esse imóvel. Então, a princípio, o dinheiro seria depositado em sua própria conta, porque ele é o agente que está atuando. E para evitar qualquer discussão sobre de quem é o beneficiário final desse contrato, é interessante que a lei criou aí uma proteção, uma blindagem para esse valor, e discutido esse valor durante 6 meses, esse credor, esse agente de garantia, como está atuando em benefício dos credores, ele teria um certo patrimônio de afetação aí. Isso tem sido algo bastante discutido, a lei criando um novo tipo de patrimônio de afetação, que seria o patrimônio do agente de garantia quando ele escute uma dívida em benefício dos credores. E com isso, ele pode, então, por exemplo, se ele tiver dívidas próprias, se ele, por exemplo, entrar num processo insolvencial, o agente de garantia, isso não prejudicaria esses credores, e isso é mais um movimento da lei em favor do quê? De uma melhora nos sistemas das garantias. E como ele é nomeado pelos credores, é interessante notar que ele pode, a qualquer momento, ser destituído. Se for apenas um credor, esse credor, por vontade dele, pode destituir o agente de garantia. Agora, se for essa situação que a gente entende que vai ser a mais comum, que é de um sindicato de credores, um sindicato de financiadores, muitas vezes que até nem tem sede no Brasil, e isso é um dos pontos mais interessantes, não tem e não precisa ter, porque nomeia um terceiro para agir em nome deles. Nesse caso, esse pool de credores, vamos dizer assim, por maioria, pode também afastar o agente de garantias, que aí se torna também uma das figuras bastante interessantes dessa nova lei, e que provavelmente já era usual em alguns setores, por exemplo, de project finance, que talvez passe a ser mais utilizado em outras hipóteses de operações estruturadas que envolvam uma quantidade maior de credores ou uma quantidade significativa de garantias que precisam ser geridas. Marcelo, você está falando de uma figura nova, a do agente fiduciário de garantia, mas tem uma figura antiga aí que eu queria saber como é que ele se encaixa nessa nova realidade, que é do tabelião, nesse processo todo para tentar desjudicializar os processos, né? Qual que é o papel dele nessa nova configuração? A gente sai de uma figura nova, ou pelo menos assim, que estava começando a surgir aqui no mercado brasileiro, e que finalmente é regulamentada, né, por meio do artigo 853-A, e a gente agora recebe também uma alteração muito significativa de um velho player do mercado,
que são os tabeliões. E aí a gente tem dois grandes grupos de alterações em relação aos tabeliões, até porque eu tenho dois tipos aqui de tabeliões que foram tratados pela lei. Um deles, o tabelião de protesto, que passa a ter uma função interessante de ser, de certa forma, um gestor de uma negociação possível entre um credor, que aponta um título para protesto, e um devedor, que, obviamente, não pagou esse título, e que pode ser feito aí um plano de pagamento ou um plano de recuperação de crédito que seria individual. E essa figura, certamente, essa função do tabelião de protesto, certamente vai ser bastante interessante. Mas eu queria focar aqui mais no novo papel do tabelião de notas, que por meio da introdução do artigo 7A, na Lei 8.935 de 94, que é exatamente a Lei de Registros Públicos, ele passa a receber algumas atribuições que antigamente ele não tinha. Ele, por exemplo, passa a poder atuar como árbitro ou mediador em relações contratuais. Ele passa, por exemplo, a poder ser um agente de identificação de regularidade do contrato, e isso vai ser algo muito interessante. Ele passa a poder ser agora, atuar como um fiscal da regularidade do contrato, e podendo, por exemplo, analisar se em uma relação contratual uma das partes adimpliu uma obrigação de pagar um preço ou de regularizar um imóvel, e com isso, em caso de inadimplemento, ou seja, de não cumprimento dessa obrigação, ele passa a poder atuar como, por meio de uma ata notarial, como um atestador, né, como um garantidor, aí garantidor não no sentido de garantia, mas no sentido de assegurar, de comprovar que uma certa obrigação numa relação contratual não foi cumprida. Agora, e por outro lado, ele também passa a poder fazer uma atuação interessantíssima, que vai ser a atuação como gestor de uma escrow account. E o que é essa escrow account? Muito comum, por exemplo, em operações, as chamadas operações de M&A, as operações de compra e venda de participação societária, as operações estruturadas, mas que também tem sido bastante comum no mercado imobiliário, em grandes aquisições imobiliárias. É uma espécie de conta-garantia na qual o comprador deposita o valor integral ou parcial do preço, e a liberação desse valor só ocorrerá se certas condições do negócio forem implementadas. Então, por exemplo, pensando numa operação de M&A que envolva a compra e venda de ações de uma sociedade imobiliária, por exemplo, que precisa, antes de concretizar essa operação, precisa de regularizar uma série de imóveis. Nesse caso, o comprador vai poder depositar o valor na conta garantida de titularidade do tabelionato, e o tabelião ele vai agir como o agente de escrow dessa conta. Então, é uma conta garantia que fica vinculada ao tabelionato, e o tabelião vai gerir esse valor, e, ao atestar que a condição foi implementada, por exemplo, a regularização imobiliária, ele pode determinar que o valor do preço, ou o valor correspondente a essa ação do preço, seja liberada para o vendedor. Então, amplia-se aqui as atribuições do tabelião de notas, que a gente conhece muitas vezes por ser o tabelião que lavra escrituras públicas de compra e venda imobiliária, que lavra testamentos públicos, e que passa aqui, então, a poder ser também um certo gestor de relações contratuais, atestando o implemento de condições ou atestando eventuais
eventual inadimplemento e emitindo ou lavrando uma ata notarial, por exemplo, de resolução de um contrato por inadimplemento. É importante dizer que essa atuação aqui, para muitos, ainda vai precisar de uma certa regulamentação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão hoje responsável pela emissão de normativas relacionadas a cartórios em geral. Provavelmente, cada uma das corregedorias de justiça, dos tribunais de justiça de cada estado também vai precisar reformar, por exemplo, seus códigos de norma para, de certa forma, regulamentar como isso vai ser feito na prática, mas é algo que revoluciona, de certa forma, a atuação de um agente aí tradicional do mercado, que é o tabelião de notas, que ganha essas novas atribuições que certamente serão utilizadas aí dentro dessas relações contratuais que envolvam esse tipo de atuação. A gente está já quase no finalzinho do nosso tempo. Eu vou ler umas perguntas aqui do pessoal, tá? Uma da Roberta Pallarini. Como fica em caso de não haver arrematação e o valor da dívida for menor do que 50% do valor do imóvel? No caso de garantia para financiamentos em geral, alguma nova implicação consolida definitivamente o bem? Olha, acho que a resposta está no parágrafo 5º do artigo 27 da Lei 9.514. A propriedade se consolida, né, na propriedade do credor, na verdade já consolidada, vamos dizer, o credor adjudica esse imóvel para a sua propriedade. O texto, né, do parágrafo 5º diz que o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel, o que significa que ele vai se apropriar da coisa, porém, diferentemente das alienações fiduciárias no contexto dos financiamentos residenciais, ele pode executar o excedente. Né? Vamos dizer, a diferença trazida pela Lei 14.711. Ele agora tem a possibilidade de buscar o crédito não satisfeito em virtude do procedimento de leilão extrajudicial. Mas, para todos os efeitos, ele se apropria da coisa, tá? E me parece que essa a resposta está lá no parágrafo 5º do artigo 27. A Milena pergunta: entendem que a possibilidade de recarregar as alienações e hipotecas irá extinguir os contratos guarda-chuva? Bom, essa é difícil, hein? Essa é difícil, Com porque vocês. se por contratos guarda-chuva a gente está se referindo aos contratos, vamos dizer, de linha de crédito, né, em que se concede um valor máximo àquele em que o tomador do crédito vai poder acessá-lo até aquele teto, de certa forma, esse contrato fazia, às vezes, dessa linha de crédito com um valor máximo. Né? E o recarregamento ele permite, à medida em que o pagamento do crédito original vai sendo amortizado, ele contratar novos financiamentos se valendo da mesma garantia. Só que são coisas diferentes, né? Uma coisa é a garantia, outra coisa é a obrigação principal. Então, não me parece que o contrato de linha de crédito, o contrato guarda-chuva vai deixar de existir. Ele talvez vai se combinar com o recarregamento da alienação fiduciária e da hipoteca. Mas, assim, ótima pergunta, tá? Bate pronto aqui. Ô, Tiago, eu acho que uma ótima pergunta e quando eu li essa nova disposição sobre o recarregamento, na verdade, minha percepção é que vai ampliar o contrato guarda-chuva, porque agora o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma linha de crédito e uma AF ou uma hipoteca máxima. Exato. E aí eu registro essa hipoteca no imóvel, por exemplo, uma hipoteca no imóvel, e eu não preciso ficar refazendo os registros, que era algo super caro. O que eu faço? Eu vou fazer novas averbações à medida em que eu vou modulando o crédito que realmente foi concedido. Eu acho que no final das contas vai ampliar e vai possibilitar que relações duradouras de crédito sejam garantidas por recarregamentos constantes de alienações fiduciárias ou de hipoteca. Acho que é uma situação bastante interessante. Concordo. Aguinaldo, a Lei 14.711 vai ser aplicável a contratos antigos?
Então, essa discussão também já ocorreu, inclusive né, até ouvindo um pouco mais a respeito do tema, o que está sendo discutido. Recomendo aí também quem tiver interesse em relação à matéria ouvir um podcast do Ibradim, e um desses podcasts onde foi discutido o PL ainda antes de se tornar 14.711, essa foi uma das questões, né? E a discussão que se tem aí de qual é o momento que a lei entra em vigor, né? Qual o momento que ela tem eficácia. Os contratos de alienação fiduciária e de hipotecas anteriores vão estar submetidos a 14.711? Quer dizer que se eu tenho uma hipoteca registrada antes, eu posso executá-la extrajudicialmente agora? A discussão ela é um pouco da natureza jurídica dessas normas. São normas de natureza procedimental ou são normas de direito material? Por quê? Porque existe um entendimento de que as normas de natureza procedimental têm eficácia plena e imediata. Se tratassem de normas procedimentais, a 14.711, portanto, incidiria sobre os contratos anteriores. Porém, se entender que a Lei 14.711 tem natureza de norma não procedimental, e sim de direito material, elas prevaleceriam somente em relação aos contratos de alienação fiduciária e hipoteca posteriores. O que me parece é que tem natureza de direito material, tá? Apesar de tratar de procedimento de execução extrajudicial, não me parece que eu possa me valer de um contrato antigo de hipoteca e querer submetê-la a uma execução extrajudicial com base na lei nova, tá? Eu acho que os contratos de hipoteca e de alienação fiduciária pós-lei estarão submetidos à lei. Os anteriores estarão submetidos à lei anterior. Perfeito. Uma última pergunta para a gente encerrar da Luciana. Os tabeliães estão preparados para exercer essas novas atribuições, especialmente no que diz respeito a operações de M&A? É uma ótima pergunta, né? Como eu disse, assim, eu acho que vai ter ainda um momento de maturação dessa novidade por meio das normativas que o CNJ e as corregedorias gerais de justiça de cada um dos tribunais de justiça vão realizar. Mas o fato é que talvez eles consigam se preparar com uma certa tranquilidade, porque a gente está falando de um profissional de direito. E, por exemplo, hoje em dia, usualmente, as escrow accounts são administradas por bancos. Não que bancos não tenham profissionais de direito, né? Mas o core business do banco não é efetivamente atestar situações de inadimplemento ou implemento de condições suspensivas ou resolutivas. Não é gerir uma conta. Então, me parece que foi uma sacada muito interessante da lei de inserir essa possibilidade para alguém que é profissional de direito, alguém que atua efetivamente no dia a dia, como, inclusive, um gestor de normas e de cumprimento da lei, mais especificamente, por exemplo, quando outorga escrituras públicas, o tabelião ele precisa fazer todo o controle de validade do negócio jurídico que está ali dentro daquela escritura pública. Quando ele outorga um testamento, ele também tem que fazer toda a análise da validade daquele testamento. E aqui vai ser mais um movimento, aí sim, de análise de eficácia, né? Ele não vai estar tanto preocupado com a validade do ato, e sim atestar a eficácia do ato. Então, eu acho que eles podem, sim, se qualificar de forma muito tranquilamente. Para quê? Para testar se uma condição suspensiva foi implementada, para elaborar uma ata notarial resolutiva atestando que uma certa obrigação que uma das partes tinha que cumprir não foi cumprida e que as partes negociaram. Então, acho que tem tudo para ser uma atuação bastante interessante e que eles vão ter, sim, condições de ou já são qualificados para isso ou de se qualificar por meio de processos de qualificação contínua. Gente, nosso tempo já se esgotou, o papo foi ótimo. Queria agradecer aos dois e abrir aí para as considerações finais, agradecendo a vocês aí, Marcelo e Tiago, pela participação. Marcelo? Bem, Jane, demais telespectadores aqui desse webinar, eu que agradeço, assim, foi muito agradável.
Minha mensagem final é a mensagem inicial que a gente colocou, né? A gente tem aí uma lei que, sobremaneira, quer melhorar o crédito, quer melhorar a qualidade do crédito e quer permitir que, em última análise, o Brasil se desenvolva e as taxas de juros reduzam e a gente espera que seja assim, que essa lei seja conduzida no Brasil. Então, mais uma vez, queria agradecer aí todo mundo e a gente fica à disposição para debater esses e outros assuntos aí no futuro. Obrigada. Tiago? Eu faço as palavras do Marcelo as minhas. Eu também queria te agradecer, tá, Giane, por moderar essa conversa aqui, agradecer a Capital Aberto, a legislação em mercado. Acho que é uma iniciativa muito interessante a gente discutir